Uma boa noite a todos. Muito boa noite. Agora já é realidade no Brasil. O início da vacinação contra coronavírus em todo o país foi marcado pela corrida, não só pela imunização, mas também pela disputa política em plena pandemia. O ex-ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, que ficou no cargo até abril de 2020, criticou a realidade entre o governo de São Paulo e o governo federal na corrida pelas vacinas contra a Covid-19. E é ele o nosso entrevistado dessa noite no Band Entrevista. Muito boa noite, doutor Mandetta. Muito boa noite, meus amigos da Band. É um prazer estar aqui com vocês. Obrigada. Participa com a gente também hoje a repórter do Jornal da Band de São Paulo, Mayra de Jaime. Boa noite, Mayra. Boa noite, Israel Goldenstein, Solange. Boa noite a todos que acompanham o Band Entrevista. Vamos lá, a primeira pergunta então, doutor Mandetta. Em uma entrevista, o senhor criticou o uso da expressão dia D, ou também a hora H, utilizada aí pelo atual ministro da Saúde, Pazuello, após ser questionado sobre o cronograma para o plano de vacinação. Na sua opinião, na sua visão, o Brasil demorou na estratégia para a imunização? Estamos chegando tarde demais? Bom, na verdade, o que a gente critica é a alternância de datas, a alternância de previsões. Uma hora era que nós teríamos vacina da Pfizer, outra hora é que nós não mais teríamos vacinas da Pfizer. Depois que começaria em dezembro, depois que começaria em janeiro, depois que começaria em fevereiro. Aí fala de começar num dia D, na hora H. Quer dizer, precisa ter, quando você trabalha com saúde pública, a população, principalmente a população leiga, ela está olhando do outro lado e ela está prestando atenção, porque esse é um assunto que aflige diretamente a ela e ela tem que tomar a sua decisão. Então, quanto menos transparência, quanto mais confusão, mais difícil é para você organizar o sistema de vacinação brasileiro, que tem como característica a previsibilidade, as campanhas organizadas, os insumos colocados a tempo e a hora. Quando você marca, começa dia tal, as pessoas sabem que elas vão na unidade de saúde. Me pareceu muita improvisação. Doutor Mandetta, desde o início da pandemia da Covid-19, houve uma atenção maior por parte do governo federal no uso dos medicamentos como a cloroquina. Hoje, o número elevado de mortes no Brasil é resultado de um atraso, principalmente na intensificação e pesquisa das vacinas aqui dentro do território nacional, doutor? Nós temos uma dependência tecnológica muito grande em relação à produção de vacinas ainda. A vacina, além de você fazer toda a pesquisa, depois você tem que fazer toda essa composição química que vai dentro dela, e o Brasil tem muita dependência. A gente não pode esquecer que até a produção de itens básicos, como máscaras, equipamentos de proteção individual, o parque industrial brasileiro tinha sido esmagado pela China. Então, fica o aprendizado de que a gente precisa recuperar, para você ter soberania e independência, recuperar o parque industrial em saúde brasileiro. A questão da cloroquina é uma questão mais ligada ao charlatanismo, ela não tem comprovação científica, a única palavra que a gente tem é essa. O que ficou muito complexo foi o Ministério da Saúde ter feito um protocolo, ter assinado, ter induzido. Essa semana agora nós vimos aí, fizeram um aplicativo que vai dando pontos e depois sugere qual que é o protocolo de cloroquina. Coisas absurdas, né? Para quem já está com 210 mil óbitos, as pessoas literalmente não têm credibilidade no Ministério da Saúde. Ok, doutora, a gente vai até São Paulo agora com a primeira participação da repórter da Band, a Mayra de Jaime. Em relação ao colapso de saúde em Manaus, algumas pessoas responsabilizam o prefeito, outras o governador ou o governo federal. Queria saber, na sua opinião, a quem cabe essa responsabilidade e qual que é o papel do Ministério da Saúde nesse grave problema de saúde na capital do Amazonas. Dos três níveis. O SUS é um tripé. É como se fosse um bichinho de 3 pernas. Ele só anda para frente quando as 3 pernas andam para a mesma direção. O Ministério da Saúde saiu da sua função, que é monitorar, organizar, dar assessoria. Vamos supor que o prefeito ou o secretário estadual ou o próprio Ministério da Saúde tivessem prestado atenção nos níveis de oxigênio. A quem caberia pegar um pouco de oxigênio de Pernambuco, ou da Bahia, ou do Rio Grande do Sul, onde esteja usando menos, e remanejar para Manaus? Isso não é o prefeito, isso não é o governador, isso é a função do governo federal, isso é a função da unidade do Pacto Federativo.
Então, você tem dentro do Ministério da Saúde várias estruturas que zelam por esses indicadores. É como se você tiver o painel do carro, tem mostrador de bateria, tem contagímetro, tem velocímetro, tem um mostrador de combustível. Se você está vendo que o combustível está diminuindo, se já acendeu até a luz amarela, está na reserva, e você não toma nenhuma atitude, o carro vai parar, é a pane seca. O que aconteceu lá em Manaus foi o mostrador de oxigênio mostrando, tanto para o prefeito, quanto para o governador, quanto para o Ministério da Saúde, porque o Ministério da Saúde tem o controle desse tipo de situação, e absolutamente ninguém. E me chamou muita atenção o ministro ter ido lá na véspera e não ter tocado no assunto, não ter dado uma ordem de realocação imediata, recebeu inúmeros relatórios, quer dizer... a população não quer saber se é municipal, estadual ou federal. Ela precisa do oxigênio a bom tempo e a hora. Eu acho que falhou o sistema como um todo. Mas não tenha dúvidas que o único que poderia remanejar, né, até eu vi ontem chegando, essa semana, não sei, eu vi esses dias, chegando o oxigênio da Venezuela para Manaus. Quer dizer, era só o que faltava. Exatamente. Doutora, a gente vai fazer a primeira paradinha aqui no Band Entrevista, não sai daí porque tem muito mais bate-papo aí sobre a vacina contra o coronavírus e a logística em todo o país. A gente volta em instantes. Estamos de volta com o Band Entrevista, desta noite recebendo o ex-ministro da Saúde do Brasil, Luiz Henrique Mandetta, que fala sobre a vacinação contra o coronavírus em todo o país. Doutor Mandetta, mais uma pergunta. O senhor acredita que a pressão sobre o sistema de saúde no Brasil, ele deve diminuir um pouquinho, pelo menos se os idosos, aí vamos pegar o grupo prioritário dos idosos, receberem a vacina até o meio do ano? Como é que o senhor visualiza esse cenário? Olha, ao que tudo indica, nós vamos ter uma vacinação, como a gente diz, a conta-gota. Vai ser aquela coisa, chegou vacina, daqui a outra semana vão falar, acabou a vacina, agora tem vacina na unidade tal. Eu acho que a gente está comprometido porque o insumo, que é a parte inteligente da vacina, ele está em outro país. Ao estar em outro país, você depende de relações internacionais boas para trazer para o Brasil. Então, você tem aqui no Brasil, você invasa, você coloca ele dentro do frasco, mas você não produz o princípio ativo. Então, a gente precisaria ter uma regularidade no abastecimento de princípio ativo para que as nossas fábricas da Fiocruz e do Butantan pudessem engarrafar e suprir o nosso mercado. Só depois que nós vacinarmos todos os idosos, e aí eu estou falando de faixa etária 60 anos para cima, que dá um número muito expressivo de brasileiros, e você depois de 40, 50 dias, que é o tempo que você leva para gerar anticorpos, é que você veria essa diminuição absoluta. Eu tenho muita preocupação porque em abril e maio a sazonalidade, é o período de pico dessa doença em São Paulo. Então, eu fico extremamente atento à situação em São Paulo. Depois, junho e julho na região sul do Brasil. Agosto e setembro é o centro-oeste. Então, o Brasil ele não é uma receita de bolo, ele é um país continental e a gente precisaria acelerar ao máximo. Acho que se adquirirem outras vacinas e tiver uma massa de vacinação e uma massa muito grande de idosos, aí sim. Caso contrário, a gente vai conviver com números muito ruins esse semestre inteirinho. Doutor Mandetta, quando o senhor esteve à frente do Ministério da Saúde, era visível a preocupação do senhor com a vida dos brasileiros. Depois que o senhor saiu, entrou o ministro Nelson Teich e hoje temos o ministro Eduardo Pazuello comandando a pasta. O senhor acha que falta hoje humanização, pensar mais na vida à frente do Ministério da Saúde, doutor? Israel, falta gente do ramo. Eu não sei fazer televisão. Se eu ficar aí no seu lugar, vai ser um desastre. Eu não sei dirigir a rede Band, seria outro desastre. Eu não sei pilotar avião. E militar, general da ativa, ele sabe dar comando, ordem de comando, mas ele não sabe liderar, porque só lidera quem tem conhecimento. A saúde, ela exige líderes muito preparados para lidar com ela. Você nunca vai sair dessa situação quase que de chacota, porque eu até entendo que ele é uma pessoa
pode até ser bem intencionado, mas não tem informação nenhuma para a área, não tem conhecimento, e cometeu um erro muito primário. Retirou, por exemplo, você pega um Wanderson, que estava lá comigo. O Wanderson é um funcionário público de carreira, concursado do Hospital das Forças Armadas de Brasília. Por que não convocá-lo para ajudar? Porque a equipe também foi substituída por militares e os técnicos de carreira estão todos eles no fundo da repartição. O Ministério da Saúde está acéfalo. Doutor, o senhor comentou agora há pouco em relação à sua preocupação com o meio do ano, né? Abril, maio, junho, julho, em São Paulo e no sul do país também, que é a época também que nós temos aí H1N1, outros vírus aí que podem afetar bastante toda a população. Desculpa até a pergunta, mas a gente aprende com vocês. A Covid-19, ela pode ser tão perigosa ou mais perigosa do que já é, junto com o vírus, por exemplo, H1N1, a pessoa se contamina pelo H1N1 e depois também ser contaminada pela Covid-19? Com certeza. E uma coisa que eu também não vi ninguém falar, é muito apropriada a sua pergunta, é porque a campanha de vacina da gripe, da influenza, do H1N1, ela é uma campanha que a gente faz em 30 a 40 dias, normalmente no mês de abril, exatamente para evitar o acúmulo de casos no meses de abril, maio, junho e julho. Essa campanha ela é feita com 80 milhões de doses. Se nós já estamos com dificuldade de seringas para a campanha do coronavírus, imagina você gastar 80 milhões de seringas e agulhas em 30 dias fazendo a vacinação do coronavírus em paralelo. Isso vai exigir uma capacidade de comunicação, campanhas, explicar para as pessoas, olha, você tomou a primeira dose do coronavírus, vai voltar para tomar a segunda dose do coronavírus, depois vai voltar aqui para tomar uma dose da influenza. Precisa explicar isso muito bem, as pessoas precisam saber o que vai acontecer com antecedência para não ficarem assustadas, porque se você tiver o maior pesadelo, que é não atingir níveis de vacinação de influenza e não atingir níveis de vacinação do coronavírus, nós vamos ter um outono e um inverno extremamente duro com a população de idosos brasileiros. E isso não está sendo dito, não está sendo informado para a população da importância desta vacina em paralelo à outra. É uma coisa que a gente tem que observar, né? Doutor Mandetta, a gente vai agora com a pergunta da Mayra de Jaimo, direto de São Paulo. Mayra. Assim que a Anvisa aprovou as vacinas no domingo, quase que imediatamente o governador João Dória começou a vacinação em São Paulo, contrariando o Ministério da Saúde. Inclusive, isso gerou aí várias críticas mútuas entre o governador João Dória e o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello. Eu queria saber como o senhor vê essa questão, porque afinal de contas, por um lado, São Paulo trouxe a vacina e, por outro lado, o governo federal adquiriu as doses e estipulou que a distribuição e a vacinação começasse de forma simultânea em todos os estados, o que o governador acabou descumprindo. O que nós estamos vendo é a fragmentação do Pacto Federativo. Quando você vê, por exemplo, a China, lá, o laboratório chinês negociando diretamente com São Paulo, com o Butantan, o Ministério da Saúde não sentou à mesa junto. A gente vê lá os russos negociando com a Tecpar, o Ministério da Saúde não sentou junto. Então, essa fragmentação, a falta de uma política internacional sanitária, ela é reflexo exatamente da ausência do Ministério da Saúde. A política vem dando o tom na condução dessa epidemia, porque o presidente adotou um tom político desde o início. Ele saiu do ponto de vista técnico e o governador Dória ficou no ponto fazendo a sua política, mas embasado em critério técnico. Sim. Eles apostavam uma corrida. O governo federal tinha marcado para dia 19, no Palácio do Planalto, para vacinar 2 pessoas, mandado um avião para a Índia e depois o avião não pôde ir. Quer dizer, os dois estavam concorrendo. O que atenua, vamos dizer assim, a decisão política do governador é que seria realmente impensável você ter a aprovação da Anvisa e todo mundo ir dormir no domingo sem aplicar uma dose em ninguém numa doença que está matando por minuto. Sim. Então, eu acho que esse ponto, do ponto de vista assim, da oportunidade de vacinar, eu acho que ele cumpriu, a saúde cumpriu. Eu tenho a vacina, eu não posso negar essa vacina
para ninguém a tempo e a hora e o mais rápido possível. Agora, se fizermos análise política, aí você vai entrar nesse debate em que os dois lados politizaram ao extremo essa questão e culminou com quem venceu a corrida, quem conseguiu colocar dentro do frasco a vacina, que foi o governador João Dória, e ele comemorou politicamente em rede nacional de televisão o fato dele ter construído isso desde o começo, sozinho, sem apoio do governo federal, e São Paulo realmente saiu na frente. Ok, ministro. Continue com a gente, o Band Entrevista volta em instantes aqui com o ex-ministro da Saúde do Brasil, Luiz Henrique Mandetta. Último bloco do Band Entrevista, que recebe hoje o ex-ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, que fala sobre a imunização contra o coronavírus em todo o país, Solange. Pois é, e a gente quer saber agora do medo, doutor Mandetta. Para atingir, por exemplo, uma posição de imunidade de rebanho maior e diminuirmos aí, a circulação do vírus no país, quantos milhões de brasileiros o senhor acha que devem ser vacinados? E quantos milhões de brasileiros devem perder o medo? Porque o medo ainda está instalado em muitas pessoas. O medo ele nasce principalmente das falas daqueles que deveriam pacificar, acalmar. Esse medo é histórico, o Brasil já teve a revolta das vacinas lá pelo início do século XX, com Oswaldo Cruz enfrentando uma revolta que teve que participar até exército, barricadas. Nós tivemos campanhas de vacinação contra pólio, onde você tinha também os céticos com vacina. Foi somente quando o Sabin veio aqui, que começou as gotinhas e que começaram as grandes campanhas, é que a gente ficou livre da pólio. As avós, os cabeças brancas, são aqueles que mais podem dar depoimento com propriedade, porque as vacinas surgiram no século XX e eles levaram a mim, a você, a todos os que estão ouvindo, para serem vacinados. Ninguém ficava fazendo esse tipo de elucubração. Essa vacina, ela tem a sua eficácia, ela diminui praticamente a zero o número de casos graves, que são aqueles que levam as pessoas para os hospitais. Eu acho que o que vai acontecer é, gradativamente, a grande maioria vai vacinar e aqueles que ficam sem vacinar vão ficando cada vez mais alvo do vírus. Então, os não vacinados vão se acometendo cada vez mais e a doença, infelizmente, a doença grave, a morte, algumas pessoas, quando passam pela doença, é que se convertem e que entendem o que a gente está falando. Então, eu acredito que o início está muito bom, o Brasil tem uma boa procura por vacinas, a população, principalmente a mais afetada, que são os idosos, são amigos da vacina, porque já tomaram vacinas de difteria, de coqueluche, de sarampo, levaram os seus filhos, nós fomos vacinados graças a eles, e eles são a população de maior risco e eles querem se vacinar. Essa coisa de resistência à vacina é coisa de jovem, de internet, é uma coisa muito mais de pertencer a algum movimento político. O presidente, até outro dia, estava falando muito mal da vacina, ele começou a classificar a vacina como vacina de origem chinesa, quer dizer, fazendo um desserviço muito grande para a ciência e para a população. Mas os exemplos vão começar, as pessoas vão dando seus depoimentos. Eu estou aqui aguardando a minha vez de vacinar, estou inscrito aqui, sou profissional de saúde, mas primeiro os da linha de frente, depois os de retaguarda. E vamos vacinando e as pessoas vão vendo que isso é para o bem e aí vão tendo a adesão e a gente vai sair disso através da ciência, que é a única porta de libertação dessa doença, é através da vacina e da doença. Doutor Mandetta, e qual a sua perspectiva agora para 2021? Quando que o senhor acredita que estaremos livres do coronavírus, doutor? Eu acho que nós vamos atravessar esse ano inteiro, Israel. Eu acho que a gente vai atravessar vacinando, se chegarem os princípios ativos, se nós produzirmos, nós vamos ficar até dezembro vacinando as pessoas, chamando pessoas reticentes, diminuindo a pressão no ambiente hospitalar. Eu espero que a gente consiga vacinar os idosos até o mês de junho, julho, e eu espero que esses anticorpos se formem em 20 a 30 dias depois. Então, eu espero para agosto, julho, agosto, uma redução do número de pressão hospitalar, monitorando as cepas. Há informações em Manaus de que os jovens estão contraindo mais essa doença agora, então nós temos que monitorar isso. Mas nós vamos conviver com essa doença durante esse ano. E vai acontecer uma dubiedade, porque pessoas que se vacinaram vão falar, bom, nós nos vacinamos, então vamos fazer uma festa,
vamos fazer um carnaval só com vacinados, traga a sua carteira de vacinação, quem não tem carteira de vacinação não vai. A sociedade está muito cansada, ela quer a vida dela de volta e ela vai precisar de muita maturidade para aguardar que mais de 120 milhões de brasileiros estejam vacinados para que a gente possa virar essa página. Ou seja, doutor, rapidamente, antes da gente terminar, o senhor acredita que teremos aí, de hoje em diante, ou seja, desse ano de 2021 em diante, um calendário de vacinação, incluindo aí a Covid-19? É o que a gente percebe, sendo que dessa Covid, ele vai ser um calendário sujeito assim, a soluços. Momentos em que você vai ter pouca dose de vacina, momentos que você vai ter procura desenfreada, as pequenas cidades completamente perdidas, não há orientação técnica por parte do Ministério. Então, acho que a gente vai atravessar esse ano, a gente vai ter massa de vacinas, plenitude de vacinas, provavelmente a partir de julho. Então, eu acho que esse ano vai ser um ano de calendário múltiplo. As mães, os pais não devem se esquecer das vacinas regulares, da vacina que as crianças têm direito. A criança tem que vacinar BCG, tem que vacinar as 3 doses da tríplice, tem que fazer as vacinas delas da infância. Os adultos têm que tomar cuidado com as vacinas que não receberam. Os idosos vão ter essa do corona e mais a da H1N1, quer dizer, vai ser um ano em que o sistema de saúde vai ter que estar muito bem preparado para poder atender um volume muito grande de pessoas no meio dessa pandemia. Mas vai ser só através de muito trabalho e a única coisa que a gente tem que é muito forte é o SUS, é um exército de trabalhadores. Falam muito no termo exército, né? O Exército Brasileiro tem 250 mil soldados, o SUS tem 340 mil agentes comunitários de saúde que sabem aonde as pessoas moram, sabem onde estão os idosos, onde estão os acamados, onde estão os asilados, eles que apontam os principais necessários. Quer dizer, essa capilaridade da atenção básica é a nossa grande força. Se botar vacina, seringa e agulha na mão do SUS, o SUS sabe vacinar. Okay. O resto é competência de governo para fazer o básico, que é uma logística internacional e nacional bem feita. Ok. Doutor Mandetta, infelizmente o nosso tempo terminou. Agradeço demais a abertura do seu espaço para essas orientações. Uma boa noite para o senhor. Uma boa noite aos amigos da Band. Muito obrigado pelo convite. Obrigado, senhor. Agradecemos também a repórter do Jornal da Band, Mayra de Jaime. Boa noite, Mayra. Obrigada, Israel, Solange. Foi uma honra participar aqui com vocês no Band Entrevista. Uma boa noite para todos. Obrigada, Mairo. E o Band Entrevista volta todo sábado, sempre com convidados especiais. Uma boa noite a todos. Muito boa noite para você.